Então, Herodes, ele interrogou Jesus, não achou crime, deu uns açoites, maltratou e o reenviou ao Pilatos, que fez a mesma coisa. E naquele tribunal tinha um mar de gente, uma multidão. Tinha uma multidão acompanhando o julgamento de Jesus. Dentre a multidão, ex-paralíticos, ex-leprosos, ex-cegos, ex-miseráveis. Tinha muitos dentre a multidão que haviam recobrado a esperança, a vida, através daquele que estava sendo julgado. Tinha muita gente. Eu fico imaginando o Jesus homem, o Jesus carne, aflito, sofrendo dores terríveis, maus tratos, humilhado. Se a carne dele não alimentava uma esperança daquele povo, pedia a liberdade dele. Ele próprio pediu ao Pai em algum momento, se possível, passe de mim o cálice. Ou seja, se tiver jeito, o Senhor me poupar, né? Olha lá. Jesus falou, será que tem jeito do Senhor me poupar? Aí continuou, todavia não seja como eu quero. Esse não seja como eu quero, ele disse, eu mesmo quero ser poupado. Eu mesmo quero ser aliviado, quero ser salvo desta hora. Mas não podia porque a nossa vida estava em jogo. A sua vida. A vida de toda a humanidade estava em jogo. Não havia esperança em nenhum profeta. Não havia. Já tinham passado por aqui muitos profetas. O Moisés, por exemplo. Profetas, reis, juízes, todos investidos da autoridade de Deus, não conseguiram resgatar e nem salvar o povo. E Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu de você. Deus então olhando à sua direita, Deus olhando à sua direita, Ele viu o filho dele e falou, você vai lá, filho. E ele veio em obediência ao Pai, e foi obediente até a morte. E a pior de todas as mortes. Isso é comprovado cientificamente. Porque a morte de cruz, aos poucos, como Jesus sofreu, todos os músculos vão se distendendo. Você já teve alguma distensão muscular? Em um dos músculos? Jesus teve distensão em todos os músculos. E ouvindo as zombarias, e recebendo cusparadas e maus tratos. Então, quando Pilatos constatou que ele não era criminoso, ele disse, eu vou açoitá-lo para agradar o povo, eu vou soltá-lo. Ah, mas Pilatos não sabia o que estava falando. Ele não podia soltá-lo. Se ele soltasse Jesus,
eu e você estaríamos presos no lugar dele. Se ele evitasse o sacrifício, a dor de Jesus, de alguma maneira, eu e você iríamos sentir as dores. Se eles não condenassem Jesus, nós não seríamos absolvidos, igreja. Estava em jogo a minha vida, a minha salvação, a sua. Ou condenava Jesus e o Valdemiro era absolvido, ou salvavam Jesus e o Valdemiro seria condenado. Então não podia, ele estava marcado. Mas o mundo não percebe, não sabe, não para escutar, para aprender, não procura, não entende. E, pelo contrário, se faz adversário dele e da obra dele. Ah, mas aquele Jesus Cordeiro, aquele Jesus que levava açoites, calado, no máximo gemia, porque as dores eram insuportáveis, quando vier agora virá como um leão. Leão não abaixa a cabeça, abaixa? Hein? Leão não se rende, se rende. Leão não se cala. Leão não se curva a chibatadas, a humilhações, não. Leão é o rei, ele é imponente. Não se iluda, porque o Jesus Cordeiro já não é mais Cordeiro, é leão da tribo de Judá. Ah, mas para virar leão, olha lá. Pilatos então coloca diante do povo um bandido, um ladrão, um assassino de alta periculosidade. Porque era costume soltar alguém e Pilatos tinha certeza que o povo ia mandar soltar Jesus. Pilatos investigava a vida de Jesus. Pilatos investigava e ele sabia que... Aliás, a própria esposa dele sonhou com Jesus, viu Jesus em sonho. Jesus, ele estava marcado, mas ele mesmo, ele disse, ele queria ser livre daquilo. Não podia. Ele não foi condenado por Pilatos. Ele não foi condenado pelos sacerdotes daquela época. Ele não foi condenado por causa daqueles que o acusaram. Ele foi condenado por causa dos nossos delitos, dos nossos pecados. Ele foi condenado, na verdade, no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é assim que diz? É ou não é? Jesus não passou a existir a partir de Maria. Você sabe que antes de Abraão, Jesus já estava lá com o Pai. Ele foi enviado ao mundo. A religião não ensina isso. Tanto é que Maria, ela obedecia a Jesus. Isso não é comum. A mãe obedeceu o filho. Não é verdade? Então, aliás, Maria, um padre me perguntou uma vez se eu gostava de Maria. Eu falei, eu amo Maria de paixão. O padre, que bom. Mas lá vocês seguem o ensinamento de Maria? Eu falei, só de Maria. Aí o padre olhou, hoje ele gosta muito de mim. O padre falou, mas o senhor está brincando? Eu falei, não, estou falando sério.
Mas como assim? Eu falei, padre, Maria disse, lá na festa, no primeiro milagre de Jesus, fazei tudo que ele vos disser. Então eu só sigo o mandamento de Maria. Eu faço o que Jesus manda, porque Maria que deu a ordem. Olha lá, o padre gostou, rapaz. Eu vou brigar com o padre, rapaz? Eu não. Como é que eu não vou amar a mãe do meu Salvador? Só que, olha o que Maria falou lá. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Meus queridos filhinhos católicos e irmãos católicos, Maria disse, fazei tudo que Jesus manda. Falou ou não falou? Foi Maria que falou ou não? Ela que falou. Falei, padre, lá a gente faz o que Maria mandou, a gente faz o que Jesus manda, ela que falou. Então pronto. Ué, Maria reconheceu que Jesus era maior. Então pronto. Vou brigar para quê? Eu faço o que Maria mandou. Ela falou para obedecer Jesus, eu obedeço Jesus. E vamos em frente, né? A Bíblia é extraordinária, a Bíblia. Então, não foram eles que condenaram Jesus. Não. É que não havia esperança para nós, igreja. Ninguém conseguiu. Ninguém. Não havia esperança para mim nem para você. E toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás era o quê? Era um criminoso, não era? E o povo gritava, solte o Barrabás e fora com este, ou seja, leva para a prisão. O criminoso era quem? O Barrabás. Jesus tinha crime? Tinha pecado? Mas ele estava marcado. Satanás, ele conhece os que são de Deus. Uma vez eu estava com um irmão meu lá em Juiz de Fora. Eu vi uma multidão assim na rua. Eu falei, vamos ver o que é isso. A polícia tentava dominar um sujeito que estava manifestado no meio da rua e foi só juntando gente. Só juntando gente. Eu falei, o que é isso aí? Quase que eu usei a estratégia do Mineirinho. A polícia tentava algemá-lo, ele jogava policial para um lado, para o outro. Apareceram uns homens fortes, foram segurá-lo, ele foi só jogando o ombro para cima. Aí eu entrei, eu pedi, eu posso entrar? O policial olhou. Quem é o senhor? Eu falei, não adianta eu falar quem sou. Eu posso ou não posso? Se você domina ele? Eu falei, eu acho que está fácil. Eu não falei uma palavra. Quando eu cheguei, ele ajoelhou, ele caiu de joelhos. Espera aí, eu posso falar? Eu posso falar? Ô, gente! Arregalou os olhos e apontou o dedo. Eu te conheço. Eu falei, com certeza conhece. Os policiais ficaram meio assustados assim. Uai. Eu falei, eu também te conheço. Vai embora da vida desse rapaz.
Ele levantou, me abraçou. Eu falei, tá vendo? Nem precisa de algema, ele não é criminoso. Ele só era uma pessoa que estava presa por não saber que Jesus foi preso por ele. Porque quando você sabe que Jesus foi preso por você, que Jesus foi doente por você, que Jesus passou fome por você, sede por você, foi humilhado por você e morreu por você, então você vive. E eu falei, já que me deixaram entrar na festa, eu posso falar do amor de Cristo? E tinha uns querendo me provocar, eu falei, cuidado que ele está andando por aqui ainda. Aí eu... Quando alguém levantava, cuidado que ele está ali, perto do bueiro. Você está vendo ele? Não, agora ele está perto de você aí, ó. Cuidado, nego. Vai! E ninguém queria ficar como aquele moço. Escutaram na marra a palavra. Eles são valentões, mas eles têm medo do diabo. Eu não tenho. Porque Cristo tomou a chave dele e me entregou. Então o povo condenou Jesus. E aí botaram uma cruz pesada, muito pesada. E maltratando Jesus, o conduziram ao Calvário. E quando, chegando ali, o crucificaram bem como aos malfeitores. O que o malfeitor faz? Faz o mal, né? Uma direita e outro, eles eram ladrões. Você já ouviu falar do bom ladrão e o mau ladrão? Quem já ouviu falar? Você levaria o bom ladrão para sua casa? Mas ele não é bom? O bom ladrão faz o que ele rouba menos, é? É isso? Existe bom ladrão? É o Robin Hood, é? O bom ladrão, como costumam dizer aqui no Brasil, é o que rouba mais faz? Não tem bom ladrão. Ladrão é ladrão. Não tem negócio de bom ladrão. Então colocaram ao lado dele 2 malfeitores, 2 criminosos, uma direita e outro, sugerindo que o que estava no centro, no meio, era o principal deles. É isso que eles queriam passar. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes, jogaram com as roupas dele. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros? Salva-te a ti mesmo. Olha lá. Salvou os outros? A si mesmo se salve. E se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido? O diabo estava muito preocupado. O diabo conhecia a história de Jesus. De muitos anos. E conhecia o projeto de Deus, o plano de Deus.